Cantora, compositora e educadora musical. Já dividiu o palco com Elba Ramalho, Fagner, Zé Cabaleiro, Carlinhos Brown, dentre tantos outros. Formada em música pela Universidade Estadual de Londrina, a artista foi semifinalista do The Voice Brasil em 2014 e é a atual vocalista da banda de forró Bicho de Pé. Em 2020 lançou seu primeiro álbum, Terra Mãe. Em 2023 se prepara para lançar seu novo trabalho, o álbum autoral Amor, Amor, que já conta com singles lançados desde maio e fala sobre as mais diversas formas de amar. Se você já foi convidada por um moreno para dançar um shot, com certeza vocês forrosearam até o dia clarear enquanto ouviam a voz da entrevistada conduzir essa dança. Seja muito bem-vinda ao Backstage Podcast, Carla Casarim. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. Olá, gente. Prazer, Marcelo. Prazer a todo mundo que está ouvindo, assistindo. Feliz de estar aqui. Finalmente deu certo esse encontro. Estamos tentando há um tempinho já, né? Estamos tentando há um tempinho, mas deu certo. As agendas bateram dessa vez. Que bom. Obrigada. Imagina, obrigado você por estar aqui. Eu sei que a agenda de cantora não é fácil, principalmente agora que teve São João, festa junina. Você estava uma rotina muito cheia agora, né? Foi meio doido. Para não dizer outra coisa, foi intenso, assim. A gente rodou bastante. Foram mais de 20 shows. Isso com a banda? No mês de junho, julho também, tá, né, bombando. Que bom, né? Graças a Deus, eu acho que depois da pandemia veio com tudo, assim, né? Tivemos momentos muito desafiantes, mas agora voltou, todo mundo querendo show, querendo festa, e chama, né? Galera, a demanda tá intensa, graças a Deus. Só fico torcendo pro corpo aguentar, né? Tem isso, né? Tem isso. Carla, queria começar te perguntando sobre tudo isso que eu falei, que você foi semifinalista do The Voice, que você tá no Bicho de Pé, que você tem uma carreira solo, sobre todos esses cantores que você cantou juntos nos shows. Quais desses feitos te dá mais orgulho? Qual desses você olha e fala, putz, é isso que faz sentido pra mim? Eu acho que é trilhar o caminho da música, né? Quando a gente vê essa trajetória, assim, é muito doido. A hora que você lê, você fala assim, nossa, já fiz tudo isso mesmo, né? Que legal. Então, meio que revisita mesmo essas sementinhas que a gente vai plantando, né? O que sempre me moveu a fazer música foi o amor pela música desde sempre. E de sempre entregar algo que fosse verdadeiro, meu mesmo, né? Que eu gostasse de cantar, que eu gostasse, né? Que eu goste que as pessoas ouçam. Então, acho que isso é o que me move. E eu acho que cada sementinha que aconteceu, né, de poder dividir palco com grandes artistas que a gente sempre olhou de fora admirando, e de repente está do lado, né, da Elba, do Fagner, do Zé Cabaleiro, eu acho que é resultado desse esforço, desse processo, dessa construção de uma carreira, né, de um reconhecimento, assim, que vem sendo construído. Então, eu fico muito feliz, assim, né, de ouvir essas coisas e falar, nossa, até que deu certo umas coisas, né? Você fala sobre isso, essa paixão por trilhar o caminho da música. Essa paixão você tem desde que você era criança? Como que isso foi sendo construído em você? Assim, seus pais passaram isso pra você? Ou é algo seu mesmo? Nasceu lá no HD, tava a paixão por música? Então, eu sempre gostei muito de música desde pequenininha. Minha mãe fala que eu ficava cantando na frente do espelho. Tinha até um microfoninho da Xuxa, sabe? Não é muito da época de vocês, mas da minha época. Mas tinha um microfoninho, tinha um bichinho que tinha um cabelinho assim. Parecia tipo Bozo, sabe? Sei. Um palhaço, assim. Um palhaço, assim. E eu ficava cantando na frente do espelho. Minha mãe sempre gostou muito de música, porque toda a família da minha mãe é da música. Minha avó era cantora de moda de viola. Ela tinha até uma dupla sertaneja, tipo as Marcianas, É assim. mesmo? Ela foi o Milionário e José Rico foram padrinhos dessa dupla. Nossa. Ela chegou a vir para São Paulo assinar contrato, ficou com medo, não quis, voltou atrás. Em que época é isso? Acho que nos anos 80, assim, mais ou menos. Tá. E aí ela não quis, desistiu de tudo. E os meus tios são cantores, tem um tio meu que morava em Portugal, cantava super na noite lá, fazia muitos shows, hoje ele veio pro Brasil. Então, assim, a veia musical na família da minha mãe é muito forte, assim, né? E minha mãe sempre gostou muito de cantar, então acho que ela trazia essa vontade pra mim, né? Tipo, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Minha irmã também é super musical, toca, canta super bonito. E eu acho que eu via isso e eu gostava mesmo, né? E eu lembro de pequenininha, eu pedi mesmo pra ela de querer cantar, de querer fazer aula. E aí, meu primeiro contato, assim, mais profissional, entre aspas, com a música foi quando eu entrei num coral, com 8 anos de idade, que eu Nossa, entrei num novinha. coral
do Colégio Mãe de Deus, que era um colégio de freira, que eu Aqui em São estudava Paulo? lá em Londrina, Ah, que eu sou de Londrina. Londrina, Paraná. E aí lá que foi que entrou esse universo da música, assim, que veio pra ficar, assim, porque foi plantada essa sementinha, e depois a minha mãe falou: não, vamos colocar você na aula de canto. Aí eu comecei a fazer aula particular de canto, e aí eu comecei a ter muito contato, porque a professora via que eu gostava muito de música, então ela trazia coisas do Noel Rosa pra eu cantar com 10 anos de Coisa. idade. Você Né? Eu já se lembro, destacava nessa época? já tinha, já. Eu lembro que eu formei minha primeira banda, tipo, com 13 anos. Era uma Nossa. banda de pop rock, assim, já. Então, já tinha essa desenvoltura, tal. Com 15 anos que eu me profissionalizei mesmo. Comecei a cantar em vários eventos, fazia festa de casamento, cantava no jantar, bossa nova. Inclusive, essa minha professora, ela é pianista, então ela tocava nos cerimoniais e ela me convidou para fazer parte do elenco dos casamentos que ela vendia. Então, eu comecei já a me profissionalizar, ganhar meus cachês, tipo, com 14, 15 anos, Nossa, assim. legal. E lá em Londrina é uma cidade muito musical também, porque lá tem o Festival de Música de Londrina, que acontece há quase 40 anos, se eu não estou enganada. E eu sempre participei de todos os anos. E vem professores do Brasil todo, até professores de outros países. E eu lembro muito, um marco muito grande na minha vida foi com 12 anos, quando eu participei do Festival de Música, foi meu primeiro. E eu fiquei tão encantada com aquilo tudo que eu tive um insight. Eu falei, eu quero ser cantora. Cara, Eu quero ser cantora. E eu quero trabalhar com música. 12 anos. Com 12 anos. Mas isso já tinha desde antes. Mas 12 anos eu acho que foi uma coisa mais madura da Mais criança. definitiva, assim. Né? Então, e foi uma coisa que eu tive um incentivo muito grande, assim, né, da minha família, embora tenha uma parte da família que sempre foi o oposto. Ai, não, vai fazer da medicina, vai estudar outra coisa, vai ver de música, vai passar fome, né? Eu lembro que era zoada na época do colegial, vai vender Tupperware. Eu lembro que tinha uma menina que falava Pelos que ia seus vender amigos, assim. Tupperware, assim. Você vai fazer música, vai vender Tupperware, você não vai dar certo. Então, assim, né? Porque, infelizmente, ainda a música é uma profissão meio marginalizada, assim, né? Então, é muita aprovação pra você. Mas você tinha esse medo? Ou eram medos de outras pessoas que colocavam você, assim? Você como Carla, assim, você tava com esse medo de não dar certo, de ter que vender Tupperware, por exemplo? Não, não tinha esse medo. Eu falei, vou viver bem, vou viver de música, vou viver bem. É porque muita gente fala que escolher profissão com 17 anos, 18 na hora de escolher faculdade é muito cedo e a gente não sabe muito o que a gente quer, né? É louco ver que você com 12 anos já sabia muito o que você queria e tinha muita certeza daquilo. Eu acho que é muito louco porque eu te falei, né, que eu me formei em Direito agora. Aham. Eu lembro, assim, deu bem novinho, com 8 anos de idade, vendo uma reportagem do Jornal Nacional, vendo pra minha família falando assim, pô, ser jornalista é legal, né? Aí minha família, não sei e tal. Eu falei, pô, legal, bacana, tá, beleza. Eu lembro daquilo na minha cabeça com, sei lá, 8, 9 anos, sabe? Aham. Eu não sou jornalista, mas hoje eu faço algo parecido, né? Comunicação, Sim. entrevistas e tal. Então é louco quando às vezes tem algumas coisinhas que dão sinais pra gente muito lá atrás do que a gente realmente quer, do que a gente realmente pode ter sucesso na vida, né? Então, Eu acho que a gente já sabe o que a gente quer, desde sempre. Mas, infelizmente, a sociedade impõe um padrão da gente ter que ir pelas profissões convencionais, onde dá dinheiro. Que às vezes nem dá tanto dinheiro, né? Porque às vezes a profissão é tão saturada que a hora que você chega no mercado de trabalho, você tem que meio que fazer de tudo pra você conseguir a maioria das ganhar, profissões são né? assim, na verdade, né? É. É difícil, é difícil. É que o Brasil é um país difícil, né? É muito difícil sair muito do tradicionalzão. Porque é isso, muita gente que sai do tradicionalzão não consegue ter um sucesso, não consegue ter uma qualidade de vida que gostaria de ter seguindo o sonho, né? É, que é tudo muito caro. Aí, pra você ter um padrão de vida, você tem que ganhar super bem, né? São Uhum. várias coisas que demandam, né? Mas eu acho que é importante a gente resgatar esse lugar nosso, né? Da onde que brilha os nossos olhos, né? Uhum. Da onde que a gente se sente confortável. Eu cheguei até a prestar psicologia É na mesmo? época, quando eu fui estudar música. Falei, putz, eu vou fazer música, nossa. Acho que aquela coisa da Tupperware ficou na minha cabeça. É impossível não ficar. Aí, tipo, daí eu falei, ah, não, sei lá, vou estudar uma profissão talvez que seja mais, né, mais viável. E eu falei, mas o que que eu faria? Porque eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Uhum. E eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, sempre gostei muito de ouvir as pessoas e muito dessa área das humanas, né? Uhum. Eu falei, ai, de repente psicologia, talvez, porque eu gosto dessa coisa do estudo da mente, de pensar sobre isso, de entender o ser humano, né? Como é complexo, né? A mente humana, assim.
Enfim, e eu também já pensei em musicoterapia, então essa coisa desse processo da cura, de você poder ajudar os outros. Então eu cheguei a, né, mas eu falei, não, mas não é isso, né? Vamos fazer o que é pra ser. Querer ficar atirando pra todos os lados não dá certo. E você acha que ter feito... Nem todos os músicos fizeram faculdade de música. Você fez. Era de música a sua faculdade? Ou Era licenciatura em música. porque dá pra fazer faculdade de guitarra. Eu não sei se dá pra fazer faculdade de canto, mas eu sei que dá pra fazer faculdade de Tem. guitarra, faculdade... Tem os bacharéis, né? Que daí seria uma especialização, bacharelado, daí tem em canto popular, em canto erudito, em violão clássico, em violão popular, aí tem as modalidades. Mas isso você escolhe depois de ter feito música ou você pode escolher antes já? Não, na faculdade na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, lá da minha cidade, lá só tem licenciatura. Tá. Não tem bacharel. Mas eu entrei para fazer licenciatura porque eu queria mesmo para dar aula. Eu sempre achei muito bonito o lance da educação. Sempre gostei muito disso. Então, eu entrei e eu lembro de até falar para minha mãe, não, eu quero ser professora. E aí tinha minha professora de canto, que era a Denise, que foi uma inspiração para mim, que ela dava aula para criança, e eu sempre gostei muito de criança. E aí eu falava assim, eu queria ser professora igual a tia Denise, professora de música igual a tia Denise. Então, quando eu entrei na faculdade, foi pensando mesmo em ser mais, assim, sempre a veia cantora sempre esteve presente, então eu já sabia que ela ia ser presente, mas eu queria fazer licenciatura para aprimorar e também para dar aula dentro do meu nicho, né? Tanto de canto quanto de musicalização, que foram as duas vertentes que eu segui, assim, logo depois que eu me formei, foi dar aula de canto e musicalização infantil. Musicalização infantil é o quê? É uma iniciação musical para as crianças, né? Tá. Então, assim, é uma aula bem lúdica, onde a gente toca, canta, brinca, trabalha com expressão corporal, né? Toca os instrumentos. Mas é mais uma aula da gente estimular a criança à música do que ficar ensinando. Né? Não é uma... Tem algumas metodologias que seguem já, de leitura desde pequeno. Você vai, por exemplo, para o método Suzuki, que é o método de violino para crianças. Eles aprendem lá já a ler partitura desde pequenininho. Mas tem outros educadores que vão mais para a parte da construção, através do corpo, do lúdico. Então, é uma iniciação musical, né? Nas escolas? Isso é escola ou escola de música? Que você Eu dá já aula? fui tanto para a escola, de ter 30, 40 alunos na escola, de ser professora de música dentro de uma escola regular, de às vezes ter 8 turmas num dia. Como também escola de música, que daí a turminha de 5, 6 alunos, 3 alunos, ou particular, né? Legal. E aí... Mas aí, só fazendo um adendo, mas aí foi por ir por essa metodologia, por ir por esse caminho para a escola que eu decidi parar de dar aula de musicalização, porque eu me desgastava muito vocalmente. Tinha um dia que eu saía de lá e falava assim, gente, cadê minha voz? Como eu vou cantar? Não tem como. E aí eu entendi que o meu caminho dentro do mundo infantil vai ser num outro viés. Tem até um projeto aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre. Legal. Então eu queria saber um pouco desse começo da sua trajetória. Depois você se formou, como que você foi entrando na música como cantora, como você se projetou? Você chegou a ir pro The Voice, você hoje está na Bicho de Pé. Eu queria saber como que você chegou até esse lugar, assim. Então, eu tive essa banda com 13, aí com 15 fiz lá as coisas todas. Comecei a me profissionalizar, entrei na faculdade. Aí lá dentro da faculdade tinha vários projetos, até tive uma banda de rock, logo quando eu entrei, que chamava Banda Tia Telly, que a gente chegou até a gravar um disco, foi meu primeiro disco da mesmo? vida, que eu nem conto dele, porque eu falei, não tava valendo, porque não era, né, mas eu tenho que contar sobre ele, quase ninguém sabe. E a gente participou de um edital lá da minha cidade, e a gente foi contemplado e gravamos o nosso primeiro disco de músicas autorais. Só que a minha praia sempre foi música brasileira. Então, foi dentro da faculdade mesmo que eu falei, não, é música brasileira que eu gosto, eu não vou... adoro pop rock, mas eu quero cantar MPB. E aí, lá eu montei grupos, eu tinha um trio lá, e, né, fui fazendo as minhas coisas, mas eu tinha muita vontade de conhecer outros lugares, né? Aí, eu terminei a faculdade, fui fazer intercâmbio, e aí lá Onde? fora, para San Diego, na Califórnia. E lá em San Diego, eu acabei fazendo contato com vários músicos.
Aí eu fiz parte de uma banda americana que chama Sol e Mar, que tocava música brasileira. Ah, a banda americana chama Sol e Mar. Porque eles tocam música brasileira, tanto é que o baterista, que é o idealizador da banda, o Mark Lamson, ele dá aula na universidade de ritmos afro-brasileiros, afro-cubanos, né? Tipo, Que enfim. universidade que era? É que ele dava... Não, que você foi. Não, a cidade foi San Diego. Mas você foi fazer intercâmbio e não era uma universidade? Não, então eu fui pra fazer aqueles work experience, sabe? Sei. O Mark que dava aula na universidade, mas agora eu não vou lembrar o nome. Não, tudo bem. Enfim, e aí lá eu, né, me deparei com essa banda e foi super legal. Eles queriam me contratar pra eu morar lá. Só que daí eu ia ter que tirar um tipo específico de visto, que eu acho que é P10, que é um visto pra estrangeiro de trabalho, né? E aí eles falaram, volta pro Brasil pra você ir tirando o processo de visto e tal. E a gente poder fazer esse processo. Aí, nisso, demorou o processo, e aí, quando eles fizeram a proposta para eu voltar para lá, eu achei que não foi tão... Não ia valer tanto a pena, assim, para eu ter que ficar lá trabalhando com música em outro país sem poder voltar. E aí, foi quando eu decidi vir para São Paulo. Tá. Aí, eu falei, não, quero poder caminhar por outros lugares, tal, vou para São Paulo. E aqui foi quando tudo começou a fluir, assim, né? Tipo, não foi muito fácil. Eu trabalhei um bom tempo aqui em São Paulo, praticamente uns 5 anos como vendedora em loja. É mesmo? Trabalhei na Farm, trabalhei na Track and Field, na Triton, trabalhei em um monte de loja, porque eu precisava pagar os boletos. Então, assim... Você chegou pra cá sem nenhuma proposta da música, nada disso. Só veio pra... Não, cheguei e não conhecia ninguém, assim. Cheguei, tipo, na raça mesmo. Cara. Vou desbravar São Paulo do zero. E aí, cheguei aqui, trabalhei com outras coisas, sem ser a música. A música sempre tinha, mas era em paralelo. Mas, como não subsidiava tudo que eu precisava, eu falei, né, não quero passar dificuldade, né? Então, vou trabalhar com outra coisa que consegue me garantir o sustento. E a música, ela vai ser um plano B, assim, até começar a desenvolver as coisas. E a gente foi na persistência, né? As coisas foram fluindo. E como hoje que bate nas portas, assim? Desculpa te interromper. Como que você chega pra falar, eu sou cantora? Onde você pode cantar? Como que faz isso, assim? Então, eu ia nos bares que estavam rolando música, né? E eu cantei muito em roda de samba aqui no início. Sempre gostei muito de MPB, música brasileira, samba, forró. Pra mim, é um leque, assim, né? Eu gosto de cantar música brasileira. Não gosto de pensar muito em rótulos, sabe? E aí, eu ia pros bares da Vila Madalena, vi onde estava rolando, aí estava rolando altas rodas de samba, daí conheci um músico, conheci outro, acabei de chegar de Londrina, fazia contato, poxa, quero começar a montar um projeto aqui, não sei o quê. Você quer cantar uma coisa? Canta aí uma música. Daí eles me davam abertura. E aí, acho que as pessoas começavam a gostar, né? Porque daí, toda vez que eu ia, eles... Carla, vem da canja, entra aí na roda, não sei o quê. E aí, foi meio que ampliando esse lugar, assim, né? As pessoas me conhecendo mais, eu comecei a formar meus projetos. Aí, comecei a vender show. Daí, comecei a ir pra Sesc. Aí, tinha projeto... E esse meu início em São Paulo foi muito atrelado ao samba, porque eu cantei sempre também bastante samba, né? E a gente fazia projeto específico para Sesc sobre época de ouro, sambas da época de ouro. Então, eu fiz construí um universo muito interessante, assim, né? Um cenário legal, as pessoas que cantavam samba, eu era bem conhecida, né? Eu consegui fazer um lugar, lógico, dentro do nicho, assim, da galera da música, mas as pessoas começaram a conhecer meu trabalho, né? E o The Voice meio que foi um divisor de águas nesse sentido, porque eu estava bem atrelada ao samba. Nesse meu primeiro momento em São Paulo, que foi mais ou menos final de 2011 até 2013 ali, né? 2013, 2014, que daí o The Voice aconteceu em 2014. E aí o The Voice foi meio divisor de águas no sentido que eu ganhou uma amplitude muito grande, assim, né? Como foi o The Voice? Então, até o processo de entrar no The Voice, tudo isso, assim. Então, a gente manda a fita cantando. É assim mesmo, não é conhecendo ninguém, não é... A gente manda a fita cantando, aí eles dão um feedback. Tanto é que quando eles me ligaram para participar
da audição, porque daí você vai participar, você manda a fita e eles te chamam para participar da audição. Eu tava num bar tão barulhento que eu não conseguia entender nada do que a mulher falava. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha mandado um vídeo meu para participar das audições do musical da Elis Regina. E o número era do Rio de Janeiro. E eu achei que fosse a galera do musical da Elis Regina. Daí eu falava, não, mas não tem que cantar a música da Elis Regina. Daí eles falavam, não, mas você pode cantar qualquer música que você quiser. E eu fiz uma confusão achando que era a galera do musical da Elis Regina. Eu sei que eu desliguei o telefone sem entender nada, convicta que era do musical da Elis Regina. Depois que eu fui descobrir, através de uma outra amiga que estava rolando as audições do The Voice, que por coincidência, ser no mesmo dia, no mesmo hotel, que eles tinham me chamado para fazer a audição. Eu falei, nossa, mas que curioso. Mas você ia pro hotel de qualquer jeito, você ia fazer a audição de qualquer jeito, só que você não sabia que era o The Voice. Eu só ia cantar Elis Regina lá no... Aí depois que eu falei, gente, será que eles me chamaram pra audição do The Voice? Tô achando que é a audição da Elis Regina. Eu fiz uma confusão. Aí depois eu descobri que era do The Voice. Eu falei, olha lá, doida. Aí, daí foi assim, eu fiz a audição, passei... E aí vai acontecendo, né? Daí tem toda a parte da assinatura dos contratos, tal, que daí a gente já assina contrato com eles ainda sem saber se vai dar certo. E aí, se entrar, já tá tudo direcionado, né? Antes de aparecer na televisão, você passa por vários processos? Não passa por vários, assim. A gente passa pelo processo eles já fazem uma triagem grande da parte do material que eles recebem. Tá. Aí depois tem as audições, que são as audições com os produtores. É. Aí você assina o contrato? Aí já fica meio que a espreita. Entendi. Só esperando, né? Aí eles falam, vai rolar a gravação, tal dia, você pode? E aí, eles nem, quer dizer, não perguntam se pode, só vai ser tal dia, você vai ou você vai perder, basicamente. Aí a gente foi pra lá, e aí daí você fica naquela espera, né? Porque daí você fica toda arrumada. Aí tem decisão de look, aí maqueia com a galera, te produz lindamente, né? Daí passa som pra esperar o momento da entrada, né? E você escolhe a música e fala pra eles já fazem um arranjo deles? Como que funciona isso? Vocês ensaiam antes? Não? Já tem essas reuniões já pra gente definir a música. Aí você recebe uma base antes, que é a mesma base que vai ser tocada no dia, vai ser tocada com a banda, mas assim, para você saber a forma da música, né, a introdução, a hora que você entra, a hora que termina, para você saber a construção, até porque é 1 minuto e 30, né, então eles assim, têm que fazer uma forma bem precisa da música, porque é muito rápido. Então, não é a música inteira? Não é a música inteira, mas eles mandam é tipo uma demo para você estudar, para na hora você fazer com a banda e você já tá preparada pro que vai ser. E aí foi que daí deu certo, né? E virou a cadeira e eu fiquei super feliz de ter entrado. Ficou nervosa de fazer? Muito nervosa. Né? Eu nunca senti tanto nervosismo na minha vida inteira. Era gravado ou era ao vivo? Foi gravado. Os ao vivos entram nas audições, depois nas batalhas, aí já começa a ser ao vivo. A hora que começa a ter votação popular e já começa a ser ao vivo. E quem virou cadeira? O Daniel. Foi o último ano do Daniel, né? Esse ano que eu participei. E aí fui do time dele, Daniel fofíssimo, queridíssimo. Vocês ficaram próximos nessa? Sim. Ele realmente ajuda? Ele realmente tá lá no dia a dia, assim? A gente teve um ensaio com ele, participa dos ensaios, dá lá as orientações. E aí depois, né, a gente criou um vínculo, porque depois ele me convidou para cantar no show dele. Então, assim, né, sempre quando eu lanço alguma coisa, eu mando pra ele dá feedback, nossa, Carla, eu vi, que legal, que bonito, não sei o quê. Então, com ele e com o Brown também, eu construí uma amizade bem, bem legal, assim. O Brown comenta no meu post, eu fico toda feliz. Eu falei, ai, gente, o Brown tá comentando na minha foto. Então, você cria uma proximidade com as pessoas que estão lá, com os jurados, tudo. Tipo, é um ambiente que dá pra fazer essa conexão, assim. Tem pouco tempo, né, porque é muita gente. Mas eles são muito generosos, assim. Claudinha Leite também foi super generosa, convidou a gente para subir no trio com ela. Então, eles abrem os espaços pros voicers, né? Tipo, é muito bonitinho de ver. O Brown também cantei no carnaval com ele. Depois ele me chamou para fazer parte do Sarau do Brown, que é um espetáculo que ele faz lá em Salvador, que tem vários convidados, que é um sarau que acontece num lugar histórico, assim, super bonito.
Então vai criando essas conexões, assim. Eles são super generosos no sentido de, tipo, incentivar a galera, chamar mesmo, sabe? O pessoal que eles vão gostando, que vê que tem afinidade. E é legal, assim, a gente vê alguém que a gente admira, de repente a gente tá ali do lado, né? Dividindo. Foi muito especial, assim. Eu acho que isso é o mais legal, sabe? Lógico, a visibilidade, né, te dá muitas portas se abrem, assim. Mas acho que o mais legal é o que fica, são essas trocas, né? Da galera dos bastidores, os amigos que a gente faz das outras pessoas da música. Tem amigos que são amicíssimos até hoje, assim. O Vini, a Liv Itaboraí, a Nanda. Dos que estavam lá competindo com você. Que E... até hoje sou amiga, assim, de vir pra São Paulo, ficar na minha casa. Ah, é? Eu vou pra BH, fico na casa dela. E aí, querendo ou não, você tá falando com um público muito maior do que você estava acostumado, né? Quando você tá cantando pra televisão, quando você tá cantando ao vivo, por exemplo, imagina cantar ao vivo, é o maior show possível que você pode fazer, porque você na Globo ao vivo pra, sei lá, milhões e milhões de pessoas. Você também aprende, só de estar lá com um monte de câmera te olhando, também é um jeito de aprender a se portar, a controlar o nervosismo, né? Acho que também, individualmente, pro seu desenvolvimento, deve ter sido interessante, né? É uma super experiência, porque, assim, é muita coisa que envolve. E você tem um minuto e meio pra fazer o que você pode, sabe? Então, eu acho que tem esse nervosismo. Meu Deus, tem que dar tudo de mim. E controlar o nervosismo. Que eu acho que é a parte mais difícil, assim. Porque, pelo menos pra mim, eu fiquei muito nervosa mesmo. Eu nunca senti um nervoso tão grande na minha vida. Isso também nas outras fases também ou na primeira mais? Mais na primeira. Nas outras você já vai entendendo o processo, né? Tá. Mas dá um nervoso. E sua família deve ter ficado mais nervosa ainda, né? De olhar você lá e... Ai, ficaram super, tudo babando depois. Tiete. Ai, vocês viram minha sobrinha no The Voice? As pessoas te reconheciam na rua naquela época? Reconhece. Lá em Londrina, né? Aqui em São Paulo não tanto, muita gente. Mas, assim, a galera que assiste, tipo, ai, te conheço. Por exemplo, na época que eu entrei no The Voice, eu ainda trabalhava na Farm. E aí a galera da Farm, tipo assim, você que é a cantora do The Voice. Não, quero comprar com a menina do The Voice. Cadê a menina do The Voice? Seu faturamento aumentou muito, né? Aí, tipo, foi interessante, assim. E aí, até hoje, assim, né? É engraçado que as pessoas reconhecem, né? Ou fala, lógico, passou bastante tempo, alguém que nunca me viu fala assim, meu, pra mim você é muito familiar, de onde que eu te conheço? Eu falo, não sei, talvez você pode ter me visto no The Voice, mas faz muito tempo dela. Nossa, é verdade, eu não sei o que é. Daí se conecta, sabe? Então, é legal, assim, o que fica, né, disso tudo. E o pós-The Voice, assim? Que portas que o The Voice te abriu? Isso foi o The Voice que te abriu as portas pra chegar no Bicho de Pé, por exemplo? Como que foi esse pós? Ele abre muito porque muita gente começa a acessar o teu trabalho, né? Então, e numa larga escala, que talvez você demoraria anos para chegar nesse lugar, né? Então, essa visibilidade é um boom, assim, caixa de mensagem bombando, tipo, muita procura, muita demanda. E aí, isso vai ficando, né? Lógico que depois do programa, depois de uns anos, vai caindo um pouco, mas é como se fosse um print no currículo, né? Tipo, eu participei do The Voice Brasil. Nossa, que legal, deve cantar bem, então, se participou do The Voice. Então, é meio como se fosse um carimbo, né? Tipo, da sua competência, talvez, né? Você conseguiu chegar lá, significa que você tem né? Canta bem, deve cantar bem, porque foi pro The Voice. Então, tem essa abertura, assim, né? E esse pós, assim, foi interessante, porque eu venho construindo uma trajetória, né, desde então, cada vez mais intensa, e foi um divisor de águas para mim também, porque antes eu estava muito ligada ao samba, e o The Voice meio que foi, para mim, assim, um start de falar assim, não, eu sempre cantei de tudo, por que eu vou ficar só no samba? No The Voice você cantou de tudo também? Porque chegou uma hora que, por exemplo, por eles me conhecerem... Sabe aquelas historinhas que eles contam? Eles contaram a minha historinha. Então, foram lá na Farm, entrevistaram, né, mostrou meu dia a dia. E depois, num dia de ensaio, com a galera do samba, que eu fazia parte. Enfim, então, aí contaram essa historinha. E eu era muito do samba. Então, quando teve essa questão do repertório...
os produtores, eles também ajudam a gente a escolher. Lógico que a gente tem o direito de escolha, mas eles também falam que você acha de cantar isso, acha de cantar aquilo. E aí eu percebi que também eles queriam me levar mais pro lado do samba. Eu falei assim, não quero ficar no lado do samba. Eu quero cantar MPB. Quero cantar samba, quero cantar forró, quero cantar um pop brasileiro, um rock, se eu quiser, não sei. Mas quero cantar música brasileira. Então, foi até uma decisão, assim, de querer construir isso. Tanto é que quando eu cantei coisas da Elis Regina, cantei Eduardo Gudim, que também... Pensando em artistas que transitam entre esses lados, né? Então, as escolhas das canções, eu pensei justamente nisso, assim. Então, tudo que foi construído pós foi dessa linha mais MPB, assim, que eu vim construindo. Até porque eu não queria ficar só, né, tipo, sambista, né? Eu não queria ser a sambista. Por mais que eu ame samba, e pra mim é o berço cultural, né? Quando a gente fala de música brasileira, é uma das matrizes, um dos pilares, assim, é o samba. Mas eu queria poder cantar de tudo que eu quisesse cantar. Então, acho que o The Voice foi meio que essa libertação no sentido de, tipo, de abrir mesmo os horizontes, né? E desde então, muitos projetos, assim, que eu fiz. E o lance do The Voice influenciou 100% na minha entrada do Bicho de Pé. Porque nesse mesmo ano, eles participaram do Superstar. Ah, eu vi isso. É. Com a outra cantora, né? Com a ex-vocalista. E aí, E eles me conheceram através do The Voice. Porque eles torciam por mim, tal. Daí eles, nossa, olha essa menina cantando, não sei o que legal. Daí, pelo que eles falam, eles vibraram, né? Né? Quando eu fui conseguindo avançar as etapas. E aí, lá na frente, quando ela saiu, eles falaram, por que a gente não chama aquela menina do The Voice que a gente viu? Vamos chamar ela. Isso foi muito depois? Isso foi em 2017. É, uns 3 anos depois. 2018. 2017 ou 2018. Tá. Aí a Jana decidiu sair da banda e aí eles falaram, vamos chamar a menina do Bicho. Só que daí foi engraçado, porque o Dani, que é o baixista da banda, também é o empresário da banda. Aí ele me ligou como se ele fosse querer vender os meus shows. Aí ele falou assim, então, a gente queria conhecer... vamos marcar uma reunião para você conhecer seus projetos, porque daí eu posso vender seus shows, não sei o quê. Mas ele foi muito estratégico, porque ele entrou meio que sondando, sabe? Para depois falar, então, na verdade, eu não quero só vender seus shows, quero que você entre pra banda, o que você acha? E aí foi quando tudo começou, assim. E aí eu entrei pro Bicho de Pé e tô há 6 anos no Bicho. E a sua carreira mudou muito a partir do momento que você entra no Bicho de Pé? Porque antes você tava naquelas bandas de samba, aí depois de entrar no Bicho de Pé, é quase como se tivesse algo mais fixo, ou você já tinha essa carreira mais fixa antes também? De fixa de MPB, sim. Tinha vários projetos de MPB, o projeto do Festival dos Festivais. Também já tinha um projeto para lançar meu disco, já estava organizando de lançar esse meu disco. Tanto é que um dos pontos, quando eu entrei na banda, eu falei assim, gente, quero muito entrar, mas eu tenho meu projeto solo de MPB. Como que vai ficar isso? Porque eu não vou abrir mão dele. Aí eles falaram, não, pode ficar tranquilo, você vai continuar fazendo suas coisas de MPB, faz seus projetos, e aí forró você faz só com a gente, né? Prioriza aqui, aí lá você canta o que você quiser. Então, já foi meio que um combinado dessa entrada minha na banda. Então, tipo, vem... E aí foi mais uma vertente que eu abri, porque eu cantava forró, mas dentro de um universo muito do leque da música brasileira, né? Dentro do samba, bossa nova, samba jazz. E tinha forró lá no meio do bolo. E aí, de repente, eu me vi numa banda de forró super conhecida, com 25 anos de carreira, onde eu estava substituindo uma cantora que tem, né, que nasceu ali no berço do forró, né? Daí eu falei, gente, quem sou eu na fila do pão, né? Tipo, mas foi uma responsabilidade muito grande, mas, assim, eu acho que deu tudo certo, porque até hoje o pessoal dá feedback super positivos. Nossa, que legal você cantando, a gente gosta muito do seu trabalho. Tem gente que nem percebe que mudou a vocalista, tem gente que fala, nossa, eu acompanho você desde 2000. Não era eu. Eu falo, então. A banda tem 25 anos? Vai fazer 26 esse ano. Surgiram em 98. Por exemplo, a música Nosso Shot era de antes de você entrar, por exemplo. Foi a principal. Que foi logo do início, assim. Nosso Shot eles lançaram, acho que 98, 99. Ela estourou no 2000, ela ficou entre as 3 mais tocadas do Brasil inteiro nas rádios. Nossa. Então, a banda também
te dá uma projeção de você... Você viaja o Brasil inteiro tocando com o Bicho de Pé, imagino, né? Brasil inteiro, fora do Brasil também. Fora A do gente Brasil? viaja bastante Ah, pra é? fora. Forró é muito amado, assim, lá fora. É impressionante Por ver. brasileiros que moram lá ou por não brasileiros também? Por todos. É mesmo? E os não brasileiros sabem dançar e falam português super bem. É sério? É sério. Por causa do forró, assim, da Por causa do identificação? forró. É muito interessante. Agora eu fui recentemente, em setembro do ano passado, eu fui fazer um festival de forró lá em Boston. E aí tinha gente de vários lugares dos Estados Unidos, tanto tipo Nova York, Califórnia, como tinha gente da Europa que foi pro festival. Então tem uma rede de professores de forró de dança em vários lugares do mundo. E também, tipo, essa galera... E traz essa galera gringa mesmo, a galera gringa. E eles dançam forró super bem. Tipo, eu dancei forró lá com uma galera que eu falei assim, gente, eles dançam 1000 vezes melhor que muitos lá no canto da Ema, sabe? Tipo, que a galera que tá lá sempre. Eles sabem todos os passos e são super metódicos, assim, no Que aprendizado da interessante isso. dança. Porque eu acho que o gringo tem muito disso, né? Americano tem muito disso. Alemão também adora forró. A gente já foi pra Alemanha, Noruega, Bélgica, Portugal. Nossa. Noruega. Quando eu imaginar que Noruega eu acho forró, que são muito diferentes da gente, né? Mas tem muitos movimentos. Tem um festival lá fora que chama Aikibon, que é o nome de uma música do Bicho de Pé, que ela tem uma versão em francês. Ela é meia em francês, metade em francês, metade em português. Que deu o nome para esse festival Aikibon. E é um dos grandes festivais de forró da Europa. E aí vocês vão lá direto, assim? Vamos, a gente foi antes da pandemia, a gente foi. Pouco antes, depois da pandemia, né? Mas agora a gente vai... Agora tudo reativando, a gente vai em breve, com certeza. E eu queria saber, assim, se você trouxe alguma coisa para... Por exemplo, a banda, quando era com a Janaína, tinha as composições dela e da banda juntos. Você também compõe na banda? Você traz algo seu pra banda? Ou é tudo que já tinha lá e você reproduz com eles? Eu trago, a gente já gravou... Teve 2 músicas que a gente lançou, foi composição minha com o Tato. Logo quando eu entrei na banda... Teve uma tarde lá que eu fui na casa do Tato, junto com o Chica, que é o Zabum Batera. Tato é quem? O Tato do Fala Mansa, o Tato, tá. é o Tato Cruz. E aí saíram 2 composições desse encontro que a gente gravou, tá em todas as plataformas. Agora eu tô trazendo coisas novas também, porque a pandemia foi meio que um lapso. A gente não produziu praticamente nada na pandemia. Quantos? 2 assim. anos sem produzir, assim? Então, a gente produziu algumas coisas antes e agora a gente está produzindo um novo material. Então, a gente está com composições bem, bem legais, assim, que a gente está para lançar em breve. E estamos querendo sentar para escrever o Bicho de Pé mesmo, né? Então, por exemplo, o Chica traz coisas dele, aí eu trouxe algumas coisas minhas. Aí tem coisa que eu compus junto com o Cleiton, eu e o Cleiton compusemos música. Então, a gente vai meio que trazendo, cada um traz um tanto, mas eles já gravaram música minha também. A gente já gravaram 3 músicas minhas. Que agora a gente tá mais lançando singles, né? Agora, se Deus quiser, até o final do ano, a gente entra no estúdio pra fazer um álbum mesmo. Que a gente quer fazer um álbum, que faz tempo que a gente não senta pra lançar um álbum de autoral mesmo, que a gente lançou um álbum no ano passado, de pé de serra, só de forró pé de serra, de releituras. E agora a gente quer fazer um novo de autorais. Você falou do momento da pandemia, que foi um momento de pausa, né? Pra vocês artistas deve ter sido muito difícil, né? Principalmente que, não tem show, começou a ter show de carros, né? Os carros buzinando lá. Foi um momento difícil pra todo mundo, mas pra vocês, o trabalho de vocês estava muito em xeque ali. Como que foi pra você essa fase? Foi uma fase muito difícil, né? É uma fase muito de olhar pra dentro, né? De reavaliar muita coisa, de trabalhar a mente pra não ficar doido. Todo mundo, né? Mas foi um momento também onde eu consegui olhar muito para a rotina do estudo. Voltei a estudar violão, que fazia muitos anos que eu não relava no violão. Tinha feito violão na adolescência, mas violão tocando os rockinhos, assim. E aí, de repente, me vi voltando a estudar violão de novo. Fiz várias lives, né? Me reconectei com o meu público de uma outra forma. Então, foi um momento, assim, de muito aprendizado e formas diferentes de ver, né? De interagir com as pessoas. Então, sem show, a gente chegou a fazer algumas lives.
Mas não foram muitas, assim, porque era tudo muito caro logo quando, né? E aí tinha um monte de protocolo, todo mundo tinha que fazer teste antes e tinha que ser tudo isolado, né? Tipo, quando voltou a fazer as lives sim. em grupo e tal. Então, a gente chegou a fazer algumas lives, algumas festas juninas, mas era muito estranho, assim. Era muito estranho. E dinheiro, assim, parou de vir. Parou. Total, né? Parou Nossa, que total. desespero, né? Parou total. A minha sorte é que eu continuei dando aula, né? Que eu sou professora de canto também, como a gente falou no Particular começo. também? É. Aí dava aula online, foi o que segurou, assim. Mas aí eu tinha umas economias, que daí foi só ficando menos, 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 até que eu zerei elas. E aí chegou uma hora que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu consegui conversar com a proprietária do apartamento que eu morava, daí eu aluguei o apartamento para uma outra pessoa, voltei pro interior para ficar com a minha família. Aluguei provisório, Sim. né? Deixei todas as minhas coisas lá. Falei, vou fazer isso, senão eu vou ter que vender tudo e voltar de vez. E aí eu fui meio que, né, na corda bamba, tentando se segurar. E até que começou a voltar as coisas, graças a Deus, a vacina veio, né, pra ficar, pra mostrar que sim, a ciência ela é verdadeira e ela, né, é feita por pessoas responsáveis e que curam vidas. E aí, tamo aí de volta, graças a Deus, Agora né? tá 100%, voltou com tudo já. Já. Agora voltou Você tava freneticamente. falando que isso aqui em São João agora você tava até doente de tanto Tudo que eu cantar, né? descansei durante a pandemia, agora eu tô cansando em um mês. Como que foi a rotina agora nesse último mês aí de festa junina e tal? Quantas vezes por semana você cantava, por exemplo? Tinha uns 5 shows na semana, assim. Nossa. Geralmente quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou quinta, sexta, 2 sábado, E domingo. isso viajando, ou por aqui? Viajando. Então, acorda cedinho, 10 horas da manhã sai. Teve lugares que a gente foi tocar super longe, tipo, perto de Araraquara. Então, tipo, 8 horas de estrada, 10 horas de estrada. A gente foi fazer um Sesc, né? Tipo, teve vários, assim. A gente foi pra Angra, tipo, longe pra caramba. E tem que pegar barco pra chegar. Tipo, 10 horas de viagem. Então, é que todo mundo vê só a hora do play, né? A hora do play é lá, 1h30, 2 horas de show. Só que aí tem a questão da viagem, né? Da rotina da viagem. Aí vai, o que é 2, 3 horinhas, mesmo assim, vai, 2, 3 horinhas. Aí come na estrada, e já não come legal, porque já é comida da estrada. Aí chega lá, né? Não consegue descansar direito, sai da sua rotina. Então, assim, tá na estrada, o processo em si do show é maravilhoso, delicioso, mas o processo da estrada, ele é bem exaustivo, assim. E E aí, aí... desculpa. Não, pode falar. Não, é só que eu fico pensando que na hora que você tá no show, você tem que entregar como se você estivesse super bem, feliz, porque a pessoa tá lá, ela quer você 100%, ela não quer saber se você tava na estrada, se você tava comendo no graal, ela não quer saber de nada disso, né? Você tá lá plena, cansada, cheia de olheira, tossindo. Eu fiquei doente, né? Porque logo quando começou o São João, já começou doer garganta, tudo. Liguei pro meu otorrino desesperada, falei, doutor Rui, me salva, pelo amor de Deus, porque se eu canto com ela inflamada, no outro dia eu tô rouca. Porque, né, a prega vocal tá inchadaça, aí você vai lá, maratona, canta igual uma louca. E aí eu falei, preciso de alguma coisa que me salve. Aí ele mandou corticoide pra tirar a inflamação. Aí fiquei 15 dias tomando remédio. Aí a hora que voltou efeito rebote mais forte ainda. E aí eu tava, tipo, destruída e tinha que estar sorrindo, tipo, eu não tive tempo de descanso, né? Porque ainda continuei com a minha rotina, dando aula em escola. Eu até ainda tô meio gripada, tô meio fungando. Não sei se aparece, às vezes, um fungadinho. Se vocês ouvirem um porquinho aqui, é... é meu nariz ainda que tá meio, tipo, ruinzinho. Infelizmente o microfone é bom e vai pegar. Ai, vai pegar minhas fungadas lá. É complicado e não tem substituta, né? Ou tem? Não. Não dá, né? Se você tá doente, o que faz? Mas já aconteceu. Teve uma vez que eu peguei Covid lá atrás, que daí, né, fiquei em casa. Aí chamaram um amigo nosso do forró também pra me cantar no meu lugar. Teve umas 2 vezes. Tá. Que daí precisou ir uma outra cantora e foi. Gente, Carla tá doente. Porque não tem como, né? Eu brinco com os meninos. Falei, queria tocar baixo, que eu tô aqui toda judiada e tô lá tocando, tranquilo. Porque lá, né, eu no show tava assim, cantando, dava uma tossida e continuava cantando. Tava triste, mas deu tudo certo. Espero que continue dando tudo certo. Que bom. E a época de mais shows que você faz é essa época de festa junina e tal? São forró João é é isso. bem intenso,
porque todo mundo quer, né? E aí todo mundo quer, bem nos dias de São João, né? 24, todo mundo quer. Daí fala, gente, não dá. Mas é o mês inteiro. Na verdade, o mês de São João pra gente é maio, junho e julho. Tá. Junho, muito intenso. Julho ainda é bem intenso, mas um pouco menos. Tá. Mas maio já começa a acelerar bastante, assim. E aí depois começa a ficar mais tranquilo, assim, né? Não tem essa rotina de shows todos os dias, quase, né? Mais final de semana. Aí você tá aqui no canto da EMA, é meio isso a sua rotina, assim? A gente tá sempre no canto da EMA, quase toda semana, aos sábados. É um lugar fixo, mas assim, agora junho e julho a gente nem fez, porque não tinha data pra fazer. Mas agora a gente volta. Acho que semana que vem, sem ser nesse final de semana, no outro, a gente tem show por lá. Então, quem quiser encontrar com a Carla, ela tá no Vem. canto da EMA e em muitos outros lugares Em acompanhar. muitos outros lugares, vários shows por aí. Acompanho o Bicho de Pé e meu próprio Instagram também, né? Que sempre posto lá os meus shows autorais, as minhas coisas, os meus projetos. Então vamos pros seus projetos autorais, então. Vamos lá. Você tem um álbum lançado em 2020, Terra Mãe. Isso, Terra Mãe é o meu primeiro e único disco, que é um álbum autoral, que foi realizado através do Promic, que é um edital lá da minha cidade de Londrina. Então, fui aprovada para fazer a gravação desse álbum. E é um álbum, assim, que eu tenho muito carinho, porque eu pensei durante muitos anos nele, né? Já tinha escrito as canções, então foi um álbum... É 100% seu. Não é 100%, ele é um 70% autoral, Tá. porque entra a releitura do Milton Nascimento, do Paulo César Pinheiro, um samba de 51 do Haroldo Barbosa, e tem 2 composições de amigos, né? Inéditas de amigos. Então, tem 13 faixas, é umas 7 minhas e 5 são de fora, assim. E é um álbum que eu pensei muito. Então, a gente tem participação do Mestrinho, da Lena Barrulli, que é uma cantora moçambicana, do Pipoquinha, do Marcos Lessa, tem várias participações. Então, é um álbum bem samba jazz, assim. Tem essa cara mais jazzística, com os arranjos do Felipe Silveira, que é um pianista maravilhoso, assim. E uma galera linda, assim, que toca, que é dessa praia já do jazz. Então, é um álbum bem... que eu pensei muito, assim, durante muito tempo nele, né? E aí, ele nasceu um pouquinho antes da pandemia. Quando foi que eu ia começar a rodar, veio a pandemia. Pra fazer show do álbum. Veio a pandemia. Bem quando a gente ia conseguir circular, assim. Tristeza. E aí, tive a sorte de ter sido contemplada pelo PROAC aqui em São Paulo para realizar um show de lançamento do Terra Mãe. Então, a gente fez uma live de lançamento do Terra Mãe, que até saiu um pouco tardia, era para ter saído antes da pandemia. Antes da pandemia, não, era para ter saído durante a pandemia. Saiu depois da pandemia. Mas tudo bem. Mas tá no ar, assim, pelo Cultura em Casa, que é a plataforma que disponibilizou para passar live. Aos poucos eu também tô subindo algumas coisas, os vídeos, com a participação do Mestrinho e toda a galera que gravou o álbum. E aí agora eu tô me preparando pro meu segundo filhinho. Que eu falo, enquanto eu não tenho filhos humanos, eu tenho filhos musicais. Que vai ser o Amor, Amor. Que eu, né, se tudo der certo, a gente lança em outubro. Era pra ser setembro, mas acho que vai ser outubro, novembro. E aí eu tô lançando alguns singles desse álbum. Então a gente já lançou o Amo Mesmo, que é uma música que não é minha, é do Guilherme Café, que é meu amigo que tá assinando toda a direção musical junto comigo nesse projeto. Agora, acabei de lançar o Copo Vazio, que é um shot, composição minha em parceria com Danilo Moraes. E agora, o próximo lançamento, que vai ser finalzinho de agosto, início de setembro, é uma bossa nova minha, aí é composição minha. Ela é uma bossa nova, mas tem uma batida de trap, aí é misturado com bateria eletrônica, depois vira um pagodão. Ela é bem misturada, assim, ela é bem cheia de elementos, É legal assim. pôr uma batida de trap numa música MPB, assim, né? Que traz uma coisa mais do tempo atual, né? O trap é uma coisa muito recente em algo que tá aí no Brasil desde, sei lá, dos anos 50, né? Sim, é super ativo, né? A gente vê esses elementos todos, até quando você vai para a área dos sintetizadores, tipo, total anos 80. A gente só tá, na verdade, fazendo um resgate disso que já rola na própria música, né? Há muito tempo. Eu acho que esse álbum é um álbum de transição mesmo, onde a Carla quer experimentar outras coisas, sabe? Eu tenho esse lugar, assim, eu gosto sempre de estar renovando, sabe? De poder
descobrir novos momentos em mim, assim. Então, o Terra Mãe, ele veio um álbum bem conceitual, samba jazz, e agora eu quero testar, né? Tanto é que eu não vou falar muito, né, pra não dar muito spoiler, mas, por exemplo, a gente tá nesse álbum, vai entrar um samba canção antigo, do Noel Rosa, que a gente vai fazer uma versão totalmente irreverente. Não vai ser, o samba canção não vai ser um samba canção, vai ser tipo um bolerão brega, daí meio um tchá-tchá-tchá que vai virar depois né, uma coisa meio dançante com sopros, tipo música cubana, assim. Então, a ideia desse álbum é meio que sair um pouco desse lugar tradicional, né? E trazer novos elementos, conversar com outras linguagens mais modernas. E tudo isso sai da sua cabeça, assim, a ideia de pegar um Noel Rosa e colocar um monte de coisa diferente, assim, é tudo ideia sua que você tem, do que você gosta, assim? Essa ideia foi minha, eu tenho umas ideias meio doidas. Aí o Café fica assim, ai meu Deus, amiga, calma. Mas aí a hora que, né, e por isso que é legal também a gente ter um diretor musical amigo e parceiro, né? Porque eu trouxe muitas ideias e eu falei, eu quero isso, essas são a referência, eu pensei nisso, e aí ele tenta entender esse todo, fala, tá, mas o que você gosta nesse lugar? Ah, eu gosto disso, tá, vamos pensar nisso nesse lugar. O que você acha? Então, é uma coisa que meio que, eu falo que a gente assina a direção musical juntos, porque é muito um trabalho que eu tô construindo e ele tá junto comigo em todo o processo, trazendo ideias e somando, né? Que o cafezinho é maravilhoso, assim, tá em todas as coisas comigo. E também, né, trazendo um outro olhar que talvez eu não esteja enxergando, e eu olhar e falar, realmente, essa ideia joga fora. Né? E eu acho que a gente, como artista, a gente também não pode ter esse ego, o que acontece muito, infelizmente. Porque eu acho que quando a gente tira um pouco desse ego, é onde a gente começa a deixar fluir a música, sabe? Porque senão a gente fica muito enraizado numa ideologia, assim. Eu acho que a pandemia me trouxe muito isso, porque eu já fui mais bairrista nesse sentido, tipo, não, tem que fazer desse jeito, porque desse jeito era feito por tal pessoa, e a gente tem que preservar as tradições, que eu acho muito importante a gente preservar as tradições, e eu sempre fui muito militante nesse sentido, mas eu também acho que é importante a gente dialogar com o nosso tempo. E eu acho que eu demorei para sacar isso. Então, acho que esse álbum, ele vem trazer um pouquinho disso também, sabe? Tipo, como que eu faço uma música hoje? Ele não é super pop modernoso, mas ele é uma transição de novos lugares, onde a gente consegue construir algo que tenha essa tradição, mas que não seja uma ruptura, né? Tipo assim, não, é o novo, só o novo, não quero nada de tradição. Não, ele tem uma raiz, mas ele também dialoga com o novo, porque a gente tem que conversar com o novo, né? Senão a gente vai ficar para sempre fazendo uma música antiga. Eu acho que a gente tem que tentar encontrar esse meio do caminho, né? E tem um tema esse álbum, que é o amor, né? Chama Amor, Amor, fala sobre diversas formas de amar. Todas as músicas têm meio que esse contexto, assim, esse panorama do amor de alguma maneira, assim. Por que colocar isso no álbum? Acho que vivemos muita época de guerra, né? Guerras ideológicas. Então, acho que... não vou entrar em detalhes aqui, mas eu queria falar do amor. Eu queria falar das formas de amar. Eu queria falar sobre olhar mais para dentro, sobre você olhar mais para o outro, sobre entender que o amor nem sempre vai ser um final feliz, sabe? Eu acho que desconstruir um pouquinho também esse amor romântico. E eu acho que tem tudo a ver. Então, assim, tudo que eu tô trazendo de repertório, por exemplo, a próxima música que eu vou lançar, que chama Labirinto, ela fala das vozes da nossa mente subconsciente. Então, assim, é esse lance do amor e a reconciliação consigo mesmo, sabe? Tipo, tá tudo bagunçado aqui dentro, como que você vai organizar isso? Né? Então, tem uma coisa de auto-amor, de você ouvir sua intuição, de você ouvir seu coração. Então, a música traz um pouco disso. A primeira que eu lancei é um amor declarado, né? De duas pessoas que se amam. A segunda já é um amor, a esperança de um amor, das feridas que aconteceram na vida e da esperança de poder encontrar, né, alguém que some. Ou não, ou pode ser que a pessoa vive bem solteira também, tá tudo certo. Né? E as próximas músicas vão falar um pouquinho disso, dessas perguntas do nosso interior e dessas conexões. E aí o nome vem justamente para
para trazer uma reflexão mesmo, né? Até quando, né? Eu acho que o amor é... E se a gente parar pra pensar, eu acho que de todas as canções do mundo, o amor é o tema mais frequente. Eu acho que, sei lá, se a gente fosse falar em porcentagem, 98% da música mundial fala sobre o amor. De alguma forma. Então, acho que vem meio que trazer essa reflexão desse tema presente, sabe? Sim. Eu fico pensando, para vocês que são compositores, se a composição ela também é um jeito de você colocar no papel, colocar na sua música algo que você tem, não necessariamente uma questão, mas algo que você tem dentro de você como um problema que você quer expor, ou alguma coisa que você já passou e você quer colocar para o mundo a sua conclusão disso. Tem um pouco disso, assim, do que você é na música, assim, nas suas letras e tudo mais? Eu acho que sim. Nas minhas, sim. Mas eu não sei se são todos os compositores que vão por esse viés. Tem muitos cronistas, por exemplo, que contam mais a história dos outros do que de si próprio. Tem outros já que mergulham mais nas próprias dores para ter elemento criativo, né? Para a hora da composição. Esse álbum, ele traz essas dores, ele traz essas histórias minhas e de outras pessoas também. E como o meu próximo álbum também, que já tô pensando... eu compus um álbum inteiro na pandemia, que vai ser já o próximo, que vai se chamar Grão de Areia, quando depois, pro ano que vem, essa. E ele também, ele vem muito de um mergulho no interior, assim, esse próximo álbum. Porque foram muitas canções que eu fiz durante a pandemia. Então, sobre essa reflexão mesmo, de olhar para dentro, de se entender... Então, teve coisas de mitologia também, né? Que eu fui meio que lendo algumas coisas do Campbell. Então, da importância da gente se despedaçar pra gente se renovar, né? Da gente se desconstruir para reconstruir. Então, disso saiu muitas coisas, assim, né? E eu gosto de olhar muito para as histórias. Né, de trazer metáforas. Às vezes uma pessoa fala um negócio ali, já acende, fala, nossa, legal, nossa, vou discorrer sobre isso. Tudo é inspiração, né? Eu acho que a vida é uma inspiração constante, assim, né, da gente poder pensar. Porque os temas estão aí, dá pra gente falar tudo sobre, né, escrever sobre qualquer coisa, né? Claro. E tem esse desafio também, né, tipo, sei lá, faz uma composição sobre... sei lá, os pássaros. Tô olhando a figura do pássaro do Sabiá. Sobre os pássaros, né? E aí você faz uma metáfora sobre o canto dos pássaros, sei lá, faz uma metáfora da música com os pássaros. Aí disso vem uma música. Sim, e tem algo seu, né? Como você olha pra isso, o que você já experienciou com isso, né? Eu queria muito, então, que você cantasse um trechinho de alguma dessas músicas que você já lançou, que vai lançar, pro pessoal aí ver mais ou menos o que é. Então, vou cantar 2 trechinhos, então. Da primeira que eu lancei, A Amo Mesmo, que eu lancei agora, final de maio, que tá em todas as plataformas. Que o refrão é assim... Eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo porque amo. Eu te amo, amo mesmo, já não ando mais a esmo porque amo, amo mesmo. Palmas. Nossa, você começa a cantar, sua voz muda, assim. É verdade. Né? Nossa, muito louco isso, nunca tinha visto Meus isso. amigos falam que são pessoas diferentes. Nossa, parabéns, sem música, sem fundo. Eu falei que minha voz tá toda zoada aqui, vamos ver o que vai sair. Não, ficou ótimo, com certeza. É esse trechinho, então? Esse trechinho do Amo Mesmo, eu vou cantar um trechinho do Copo Vazio, que é a última que eu lancei, que é um shot. Essa primeira que eu fiz, o Amo Mesmo, é um Ijexá, que tem bem uma pegada de Djavan, tipo Sina, assim, anos 80, sabe? Meio Gal Costa, e tem umas refs de Beatles no meio, tá bem legal, que é a música do cafezinho. E essa que eu vou fazer agora é um shot, que é o meu shot, que se chama Copo Vazio, que também tá em todas as plataformas. Que é assim... Eu atravessei o mundo para te encontrar, nas esquinas sombrias o copo vazio. Senti o beijo na pele de outro a me olhar,
e o vazio do meu copo dentro do meu mar. Eu atravessei o mundo para te encontrar, nas esquinas sombrias o copo vazio. Senti o beijo na pele de outro a me olhar, e o vazio do meu copo dentro do meu mar. Ah, obrigado. E por aí vai. Obrigado por forçar um pouquinho. Eu sei que você estava querendo descansar a voz, mas obrigado então por abrir essa sessão. Imagina. Um trechinho. Trechinho. Não, é muito legal ouvir ao vivo, assim, na minha frente. Obrigado. Queria terminar umas perguntinhas finais. Tá bom, bora sobre lá. sua vida e carreira. 3 perguntinhas. Tá bom. Se daqui 10 anos, Backstage vai ser um podcast de sucesso no Brasil, e eu vou te chamar aqui de novo para você me contar o que você fez durante esses 10 anos, quais foram suas conquistas, que sonhos você realizou. Então eu queria saber, daqui 10 anos, o que você vai me contar? Nossa, daqui 10 anos, que pergunta difícil. Bom, continuarei cantando. Se Deus quiser, estarei também igual Backstage, com muito sucesso pelo Brasil e pelo mundo. Fazendo a minha carreira por aí, tanto autoral com bicho. Também quero dar continuidade de um projeto que eu não falei hoje, do infantil, que chama As Aventuras do Peixinho Nune, que eu vou estrear agora, em agosto, dia 26 e 27 de agosto, em São Paulo. Também quero estar com esse projeto, que é um musical super bonito, que fala sobre cultura africana, cultura brasileira, sobre autoconhecimento, sobre a importância da gente preservar a natureza. Então, é um musical que ensina muito para as crianças e faz um resgate desse cancioneiro aí. Então, quero estar com esses projetos todos. Quero estar bem já com, 10 anos. Com uns 8 discos por aí, ó. Tá bom, gravar hein? um por ano quase. Será que conseguiremos isso? E fazendo muitos shows, né? Vivendo essa estrada. Eu gosto muito de estar no palco, então quero continuar cantando e poder acessar cada vez mais pessoas e mais lugares, conhecer mais lugares do mundo através da minha música. Então, com certeza vai acontecer. Assim como o Backstage vai ter sucesso, você vai ter o maior sucesso do mundo. Lá. Se você pudesse escolher um artista que você ainda não conhece pra cantar junto ao lado, vivo ou morto, quem que seria? Ai, gente. Agora a gente tá perdendo vários, assim, né? Mas meu sonho de consumo é cantar ao lado do Milton Nascimento. Que tá aí ainda dá tempo. Miltinho, por favor. Você tem que ficar aí mais uns 20 anos. Se vira nisso. Gal Costa, que a gente perdeu. Que meu sonho, assim, poder dividir o palco com ela. Ai, quem eu amo de paixão? Ai, tem muitos, né? É muito difícil pensar em um artista. Já falei 2 aqui. Tá. E Gilberto Gil, gente, que eu amo de paixão. E o show dele é animadaço, né? Ele é todo... Sim, eu vou no show que vai ter em São Paulo. Tô aqui ansiosa Quando por vai esse ser? momento, dia 16 de setembro. Dia 16 de setembro. Vou ter meu musical, inclusive, que vai ter já outras apresentações dele. Vai ser no dia do musical, eu vou estar lá. Ah, é? Depois vou pro Gil. Um musical pras crianças? A Legal. gente vai ter show no Cacilda Becker no dia 16 e 17 de setembro também. E pra encerrar, se você pudesse aconselhar a Carla mais nova e as pessoas que estão mais novas entrando no mundo da música, querendo ser cantoras, que conselho você daria pra você e pras pessoas mais novas que estão entrando aí no mundo da música? Ouça de tudo. Não fica somente no universo que é confortável pra você. Saia da zona de conforto. Porque eu acho que pra gente entender o que a gente faz, a gente tem que experimentar muita coisa pra até a gente chegar a construir um trabalho, né? Eu acho que a construção criativa de um trabalho é, tipo, sair das amarras. Eu acho que te permite também a você ter amor por outras coisas e conhecer outros lados. Então, se eu fosse aconselhar alguém, ouça tudo o que você puder. Desde as coisas que você fala, nossa, coisa chata, até o que você acha chato. Porque eu acho que isso vai construir um olhar muito mais crítico do que você quer se tornar. E você vai ter mais base para saber quem você é e a sua jornada, assim. Eu acho que isso é importante. Perfeito. Carla, muito obrigado. Muito obrigado por cantar também um pouquinho. Sei que foi um esforço, mas obrigado mesmo. Imagina. Eu adorei, que agradeço. adorei nosso papo, adorei que você veio, adorei que você cantou. E como que as pessoas podem chegar até você, te conhecer mais? Conta aí pra galera como que... Bom, quero agradecer novamente, Marcelo, pelo convite, estar aqui. Obrigada, adorei também o bate-papo.
E convidar a galera para quem quiser conhecer mais o meu trabalho. Tô lá no Instagram, Carla Casarim, Carla com C. Casarim eu falo com C-A-S-A-S de sapo e M de Maria no final, mudo Casarim. Também tô no YouTube, em todas as plataformas. Se sigam, quiserem ouvir o Terra Mãe, que foi meu primeiro disco, e esses novos trabalhos que estão vindo por aí também, os singles que eu tô lançando. Fiquem à vontade. E também teremos a página do Bicho de Pé, para quem quiser conhecer, a banda de forró que eu faço parte, e as aventuras do Peixinho Nuni, que agora a gente está criando página, é tudo inédito, então vocês vão ver muitas coisas por aí, que é esse musical infantil lindo que já estreia. Legal. Então sigam o Backstage, sigam também o @Marcelo Beck, curtam e compartilhem o vídeo. Muito obrigado, cara. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, pessoal, que tá vendo a gente. Valeu. Valeu.